Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Nino Denani e esse é mais um E esse é mais um vídeo meu aqui na internet. É isso aí, Nino Denani na área de novo, aqui em mais um vídeo do canal Arte Folk pra vocês. E o assunto de hoje são as egrégoras. Muito bem, né? Todo mundo fala por aí, esse nome já é bem conhecido de todo mundo. Se não for conhecido de você, vai ser conhecido a partir de agora, né? Mas todo mundo que está meio que envolvido nesse mundo espiritualista acaba usando essa palavra um dia, né? Quem está envolvido no mundo da magia acaba usando essa palavra quase que diariamente. Egrégoras, né? O que são essas egrégoras? Quem vai pro terreiro, por exemplo, a gente geralmente ouve falar, né, naqueles terreiros mais nova guarda, né? Fala assim, você tem que entrar em contato com a egrégora, você tem que comungar com a egrégora, etc e tal. O que é isso? Beleza. Egrégora é uma palavra que vem do grego, tá? E eu não vou falar aqui o egregorem, sei lá, eu não sei pronunciar essa palavra em grego original, tá? Mas é uma palavra que vem do grego e ela, em resumo, quer dizer uma união de pensamentos, tá? Quando uma ou mais pessoas se juntam em um mesmo pensamento, você tem uma egrégora se formando. Vocês já ouviram, aliás, essa frase que eu acabei de falar em algum lugar? Quando uma ou mais pessoas, quando duas ou mais pessoas estiverem unidas em meu nome, lá eu estarei. Pois é, né? Muita gente tende a menosprezar a Bíblia, e eu também faço isso, quanto livro histórico, né? Quanto livro de história. História no sentido de história da civilização, né? As pessoas tentam pegar a Bíblia e usá-la como argumento ou desculpa ou justificativa para falar alguma coisa de algum período histórico que aconteceu aí, né? A Bíblia não é bem isso, tá, gente? A Bíblia é um compêndio de pequenas historietas contadas por pessoas que ouviram de pessoas, que ouviram de pessoas e que ouviram de pessoas a história de um camarada, tá? Mas no meio desse caminho, muitos de nós ocultistas acabamos assumindo que as pessoas que escreveram a Bíblia ou que as traduziram mais para frente, né, depois lá, traduziram para o grego, ou traduziram para o latim, etc e tal, tinham algum conhecimento ocultista, né? E a Bíblia acabou se tornando um grande compêndio de magia. Dentro das parábolas contadas ali pela galera, né, pelos evangelistas, né, e as próprias historinhas que eles dedicam a Jesus, a gente tem muito do conhecimento antigo do que é a vida, né, de como a vida funciona. Esse ensinamento é um deles. Quando duas ou mais pessoas estiverem unidas em meu nome, assim falou Jesus, lá eu estarei. O que ele estava querendo dizer com isso? Exatamente o que a gente vai falar agora no vídeo, né? Ele estava falando assim, quando duas ou mais pessoas estiverem unidas em meu nome, vocês vão conseguir acessar uma egrégora ou formar uma egrégora que terá tudo a ver com os meus ensinamentos, com as coisas que eu passei para vocês. Supondo que o que ele passou realmente seja aquilo que está na Bíblia, né? Aquelas historietas que ele contou e tal, né? Ele fala o seguinte: juntem-se em meu nome, não precisa de um espaço físico, juntem-se em meu nome, unam seus pensamentos e vocês conseguirão acessar a egrégora maior, a egrégora que eu represento e que estou formando aqui com os meus 12 discípulos. Egrégora então nada mais é do que uma união de forças que acabam se aglomerando e formando uma coisa maior. Essas forças são basicamente os nossos pensamentos. Quer ver um exemplo disso na prática? Sabe quando vocês vão visitar um amigo de vocês ou um parente de vocês e assim que vocês entram na casa deles vocês falam, nossa, mas que energia ruim, ou ao contrário, né? Nossa, é tão gostoso estar aqui. É automático, às vezes a pessoa nem está em casa. Por que isso acontece? Porque ali naquela casa foi formada uma egrégora que tem a ver com a família ou com as pessoas que frequentam aquele lugar, né? Se a família é uma família harmoniosa, as pessoas têm mais momentos de harmonia do que momentos de briga, ou momentos bons são maiores ou mais frequentes ou mais fortes do que os momentos ruins, a egrégora formada naquela casa será uma egrégora de paz, de felicidade e alegria. Então quando vocês entram nesse lugar, vocês são bombardeados pela energia dessa egrégora. Vocês são bombardeados pela energia dessa egrégora
Vocês são bombardeados pela energia dessa egrégora. E aí vocês sentem os efeitos dela. Eu falei no vídeo anterior como isso acontece, né? Vocês fazem o quê? Vocês acabam, tudo no universo tende a se harmonizar. Então se você tem uma energia não muito baixa, mas uma energia que é mais baixa do que a energia da egrégora daquela casa, assim que você entrar naquele espaço físico, sua energia naturalmente será elevada até que vocês consigam se encontrar em algum ponto aí. Supondo que a egrégora seja antiga, então ela terá muito mais energia do que você, a sua energia subirá muito mais do que a energia da egrégora descerá. E o mesmo acontece pro contrário, né? Quando vocês vão na casa de uma pessoa que é de uma família que é desarmoniosa, de uma família que é briguenta, de uma família que tá sempre com intriguinhas, etc e tal, você sentirá uma energia mais pesada nesse lugar, que é a energia da egrégora ali criada, né? E a sua energia será puxada para baixo, porque a energia ali tem muito mais força do que você sozinho, certo? Como é que a gente cria uma egrégora então? Bom, antes de eu falar como é que a gente cria uma egrégora, eu preciso falar que a gente vai ter dois passos aqui no vídeo, tá? Primeiro lugar, a gente vai entender esse processo de criação de egrégora. E segundo lugar, a gente vai entender a importância do uso de uma egrégora já formada, tá? Que isso é muito importante para as religiões mais novas. Para quem está na Umbanda aí, no kardecismo, vai entender perfeitamente o que eu vou falar. Mas antes da gente entrar nisso, então vamos falar como é que as egrégoras são formadas. Vocês que já prestaram atenção no vídeo entenderam então que quando tem duas ou mais pessoas unidas numa única causa, essa causa se tornará egrégora, né? Quando a gente pensa ou quando a gente atua, faz coisas em comum acordo com um grupo, a energia do pensamento de todo mundo, a energia que é movimentada pelo pensamento de todo mundo acaba se juntando. E isso para trazer para uma figura mais visual para todo mundo, acaba se tornando como uma nuvem condensada. Sabe quando tipo vapor de água ele evapora, né? E aí ele se condensa e formam as nuvens lá no céu. A egrégora forma meio que a mesma coisa. Lógico que pensamento não evapora, né? É só uma questão energética. Mas eles acabam ficando por aí aonde você está. E isso vai sendo cada vez mais que você vai executando aquela ação ou pensando naquela coisa no mesmo lugar, essa egrégora vai pegando cada vez mais energia de todo mundo que está ali. O que isso quer dizer? Que quanto mais pessoas estão juntas pensando numa mesma coisa, quanto mais longa é a frequência de pensamentos, né? Você faz isso 3, 4 horas todos os dias da semana, mais forte será a egrégora que será criada muito mais rapidamente. Uma egrégora feita por 2 pessoas uma vez por semana também pode ser forte, só que ela demorará um tempo muito maior, tá? E aí, o importante dessa lição é que a gente consegue acessar essas egrégoras quando a gente bem entender. Por exemplo, né, um exemplo bem chulo, tá? Eu tô aqui em casa super ou sei lá, tô no trabalho, que é um exemplo melhor. Estou no trabalho, numa energia super ruim, porque as pessoas lá estão entrando naquilo que a gente geralmente chama de autoprofecia, né, que é quando todo mundo começa a falar mal da empresa e aí trabalha mal, e aí a empresa acaba assumindo, acontecendo o que as pessoas falam, mas porque as pessoas estão agindo mal, para que, enfim, né? Tá numa energia super ruim ali. Eu acabo então me sintonizando com essa energia sem eu querer. Se eu não sou um cara que consegue trabalhar essas questões comigo, eu vou acabar entrando nessa vibe junto, tá? Então eu tô ali, tô super mal. Eu sinto, na hora que eu saio de lá eu falo, meu, eu tô mal pra caramba. Vou precisar lá na casa da Avó Maria Rosa. Sem querer fazer propaganda, tá, gente? É só porque é o centro que eu frequento, tá? E foi o que veio na minha cabeça, mas podia ser o centro do Zé da Esquina. O centro tem uma energia gostosa, tem uma energia boa. Eu vou lá na casa da Avó Maria Rosa. Eu entro, na hora que eu entro, que eu cruzo a porta, automaticamente eu já me conecto com essa egrégora e a minha energia já começa a ser trabalhada ali para se harmonizar a energia do centro, né? Que é uma energia positiva, uma energia boa no caso, positivo no sentido de bom, né? Vai se harmonizar, chegar ali no mesmo patamar e eu vou ficar bom, vou ficar bem e posso ir para minha casa depois disso.
Lógico que esse é o jeito mais material de sentir o efeito de uma egrégora, né? Mas é o jeito que vocês facilmente conseguem perceber. Eu posso entrar em outros exemplos que serão muito mais subjetivos, como por exemplo, como é que um guia usa uma egrégora, né? Ou sei lá. Mas isso daí, de novo, vai ser muito subjetivo e vai ter N explicações que podem caber na mesma coisa. E como eu não tenho como provar, eu não vou falar. Mas beleza, então vocês entenderam que egrégora é um aglomerado energético criado conscientemente por espíritos encarnados ou não, que estão unidos num mesmo propósito. Beleza? Essas egrégoras, elas acabam representando a energia das pessoas que se uniram ali, tá? Então se você, por exemplo, chega num lugar e reza Pai Nosso toda noite de saco cheio, a egrégora que você vai formar não é uma egrégora de Pai Nosso, uma egrégora benéfica, digamos assim, é uma egrégora do saco cheio, tá? Não adianta você mentir para essas coisas, a energia não tem lado. Ela vai no que ela é de verdade, tá? Não adianta ficar, eu vou rezar porque eu sou um bom menino e foda-se, tipo... Não, você tem que realmente estar com a energia que você desprende que importa, sacou? Beleza. Agora vamos para a segunda parte. Beleza, né? Então eu falei para vocês que as religiões costumam usar egrégoras já formadas, né? Vamos pegar o kardecismo, tá? Que o kardecismo em 100% dos... 100% é muito, mas sei lá, em 90% dos centros kardecistas, dos centros espíritas, eles acabam recorrendo a uma oração, aliás, a uma reza, o Pai Nosso, no começo dos trabalhos, né? E aí vocês falam pra mim assim, mas Nino, Pai Nosso é uma reza cristã, católica, né? Não tem por que o kardecismo usar essa reza, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, tem sim, porque o kardecismo ele usa como livro base, além da gênese do pensamento kardecista, ali, do Kardec, né, dos livros da codificação kardecista, eles usam a Bíblia como livro base. E o Pai Nosso está na Bíblia, né? Então, o kardecismo é cristão, tá? Embora eles não gostem que a gente fale que eles são uma religião, mas eles são sim, principalmente aqui no Brasil, uma religião cristã. Então eles fazem uso aí do Pai Nosso. O que acontece quando eles rezam o Pai Nosso? A gente pode colocar que essa oração do Pai Nosso aí tem pelo menos 1000 anos, tá? Pelo menos 1000 anos. Ela pode ser muito mais antiga, beleza? Então digamos que há 1000 anos, 50%, 30% do planeta Terra reza o Pai Nosso de uma forma bacana, né? Eles rezam o Pai Nosso para comungar com a divindade, né? Eles rezam o Pai Nosso para entrar em contato com a espiritualidade, né? Não é exatamente esse o propósito do kardecismo quando ele está abrindo lá os trabalhos? Entrar em contato com a espiritualidade? Então quando eles fazem isso, usando exatamente o mesmo propósito, eles estão acessando uma egrégora que é milenar e gigantesca, porque 30% do planeta, sei lá, é cristão, né? Eu estou chutando esse número, mas é um número bem grande, tá? Muitas pessoas do planeta são cristãs. Muitas pessoas do planeta rezam o Pai Nosso para entrar em contato com a sua espiritualidade, seja ela qual for. Então a egrégora formada por essa oração, com esse pensamento, ela é gigantesca. Seja lá o que for que a gente for fazer num centro, fica muito mais fácil pegando um pouquinho emprestada a energia dessa egrégora, que já é enorme, né? Então quando a gente está numa religião qualquer e vai fazer uso de alguma coisa que parece de uma outra religião, na verdade a gente está acessando a egrégora dessa outra religião, que vai facilitar o nosso trabalho. E isso acontece inclusive nos centros de Umbanda, quando o pai, mãe de santo vai rezar o Pai Nosso no começo, que muita gente crucifica, porque fala, não, a Umbanda é africana. A Umbanda não é africana, tá? Mas fala, a Umbanda é africana, ou tem raízes afro, então a gente precisa ter a cultura afro, e lá na África não resolve o Pai Nosso, não sei o que lá, né? Agora vocês foram para um outro caminho, né? Vocês conseguem entender o que vocês estão... É uma trapaça que a gente faz, mas é uma trapaça pro bom propósito, né? Uma trapaça pro bom propósito. Até porque, gente, quando a gente está num centro acessando essa egrégora, toda energia que for excessiva em nós mesmos, por exemplo, eu acessei lá a egrégora do Pai Nosso, a egrégora aí dessa oração para entrar em contato com a espiritualidade. Mas digamos que a energia do centro já está ok, ela não precisa puxar a energia da egrégora. O que vai acontecer? Nós vamos colaborar com essa egrégora, a gente vai mandar energia para esse aglomerado energético. E aí essa egrégora vai se fortalecer, ficar ainda maior
e todo mundo vai poder comungar junto com ela, quem tiver nesse... É um trabalho de caridade, você nem sabia, né? Mas você está emprestando sua energia para as pessoas que não conseguem chegar ali e que por acaso estão precisando. Olha, isso é caridade, porque você nem sabia o que estava fazendo. Isso é caridade, hein? Agora você vai começar a se gabar e aí fudeu a caridade. Mas existe uma outra coisa, né? Tudo na vida tem seus dois lados, né? Eu peguei o 100% do lado bom para explicar para vocês. Lembra da mente descontínua? Eu peguei para vocês agora o 100% do lado bom, mas tem o 100% do lado ruim também. E eu vou explicar isso para vocês agora. O que é uma formação de egrégora do lado ruim? Beleza, digamos que você está na sua casa é um inferno, tá? Você briga com a sua esposa, ou com seu marido, ou com a sua mãe, ou com seu pai, né, ou com seus filhos, ou briga com todo mundo, briga com os cachorros, porque naturalmente num ambiente desses os cachorros tendem a ser mais nervosos também, e aí vira aquela merda, né? Vocês ficam criando aí uma egrégora ruim, né? Uma egrégora que está sendo abastecida com essa energia ruim de vocês, né? Vocês vão criando lá uma nuvem energética, lá uma neblina de energia ruim, ok? E vai acontecer com vocês exatamente o que eu falei que aconteceria com a egrégora boa. Se vocês estiverem na mesma faixa energética dessa egrégora que vocês estão criando, vocês vão ficar meio pau a pau até o momento que você vai. Se você tiver mais ruim do que a egrégora, vocês vão continuar alimentando a egrégora. Mas, se vocês estiverem melhor, a egrégora vai começar a alimentar vocês, porque tudo se harmoniza. E aí, é o que no meio ocultista a gente fala que a egrégora se alimenta, a egrégora ela se retroalimenta. Porque quando ela vai começar a te negativar, você vai ter todos os efeitos da negativação, vai ficar mais nervoso, mais luxurioso, etc e tal. E aí você vai acabar produzindo mais energia que vai alimentar a egrégora, e a egrégora, por estar mais forte, vai alimentar você, que vai produzir mais energia e alimentar a egrégora. Vai virar um processo de retroalimentação mesmo, ela vai se alimentar sozinha. Agora, por que isso é ruim? Tipo, isso é ruim porque é ruim, caralho. Mas além do básico, por que isso é ruim? Tá? Porque chega um dado momento que a energia dessa egrégora ela tá tão condensada, ela tá tão aglomerada, tão aglutinada, que ela seria... eu vou usar um linguajar chulo para vocês entenderem, não é exatamente isso que acontece, tá? Mas é como se fosse. Compreende? Tá. A egrégora passa a ganhar vida, tá? De novo, é só uma figura de linguagem, a gente não tem poder de criar vida, tá? Isso aí ninguém sabe como é que acontece, de criar um espírito, beleza? Por enquanto, pelo menos, nada comprova que a gente tem esse poder, tá? Mas enfim, é como se a egrégora ganhasse vida, né? Por quê? Porque ela precisa se alimentar e ela vai começar a induzir esse processo que a gente está falando por pura questão de harmonização, tá? Não é nada de ruindade, ela vai se magnetizar a você, vai te jogar energia negativa porque você está positivo e as coisas têm que se harmonizar. Quando você se negativar, você vai ficar mais nervoso, por exemplo, e vai produzir mais energia negativa para ela, ela vai ficar mais negativa e aí vai virar essa bagunça toda, tá? Isso o espiritismo chama de, quando chega nesse estágio, tá? O espiritismo e algumas correntes filosóficas ocultistas chamam de... esqueci. Larvas astrais, tá? Larvas astrais que dá um puta trabalho para tirar depois, tá? Porque realmente parece que tem vida mesmo, sabe? Tipo, o bagulho parece que se mexe. Em alguns livros são aqueles worms, aqueles vermes que eles falam, né? Ah, o espírito tá tão negativo que veio vermes e começou a chupar a energia negativa deles. Isso é uma forma de pensamento causado pelo acúmulo de energia de uma egrégora. Tipo, a egrégora que a peteca criaria é uma egrégora de ódio e destruição, ó. Eu imagino que agora vocês que são bandistas ou espíritas, né? Começaram a compreender por que seus dirigentes sempre falam no começo da gira: concentração, oração, parem de conversinhas, né, que não estejam relacionadas ao trabalho, parem de diz que me diz, deixa de fofoca, né? Quando vocês tomam esse tipo de postura, vocês estão alimentando uma egrégora que é ruim, ou vocês estão pegando a energia da egrégora boa e chupando para que vocês se harmonizem. Logo, vocês vão estar atrapalhando o trabalho de toda a corrente. E aí, todos os outros médiums têm que colaborar com a egrégora que você está destruindo.
Então é nesse clima de paz e fraternidade que nós terminamos por hoje, certo? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre eu não vou conseguir falar essa palavra até o fim da porra do vídeo. Egrégora. Saco. Isso é que eu tinha pra falar pra vocês. Desculpa, me assustou. Isso é que eu tinha pra falar pra vocês sobre egrégoras, né? Espero que eu tenha deixado claro aí o que é esse negócio pro ocultismo e pras religiões que mais frequentam o meu canal. Ficou com dúvida? Deixa seus comentários aí embaixo e a gente conversa. Na medida do possível eu vou tirando essas dúvidas, tá? Se você quiser conversar comigo, me procura nas redes sociais, facebook.com/ninodenani, twitter @ninodenani, instagram.com/ninodenani, periscope.com/ninodenani, pinterest/ninodenani, tudo /ninodenani. Se você bugar Ninodenani, você vai achar Ninodenani a rodo, tá? Gostou do canal? Clique em joinha, se inscreve no canal, porque isso dá uma força brutal pra gente divulgar. A Peteca apoia, tá? Evitem a morte, cliquem em curtir, porque a Peteca vai estar aqui monitorando todos os dislikes e todas as pessoas que assistiram sem curtir, e ela vai na casa de cada um de vocês, dar pra vocês uma morte lenta e dolorosa, se vocês fizerem esse negócio comigo. E até a próxima!